a mulher que você nasceu para ser. Eu quero que você olhe para esse espelho e você contemple a mulher que você nasceu para ser, com todas as suas qualidades, com todas as suas formas, com todas as suas histórias marcadas aí no seu corpo. E eu quero também que você pare um pouquinho agora e você volte comigo para onde nós estamos hoje. E eu quero que você se pergunte: qual é a mulher que você está construindo para os próximos 6 meses ali? Para esse futuro tão próximo, para esse 2026 que já está aí. Quais são as escolhas que você tem feito hoje que vão impactar nessa mulher que você vai ver aí daqui a 6 meses? Nós passamos por 7 dias de muitos aprendizados, né? Foram desafios simples, mas que trabalharam a inflamação na sua raiz e que eu recebi assim depoimentos muito maravilhosos, como do tipo: nossa, Vi, eu realmente olhei para mim durante esses 7 dias. Eu tive um tempinho para olhar mais para minha alimentação, para o meu estilo de vida, para me avaliar, o que é maravilhoso. Que bom que o desafio trouxe isso para você. Mas eu quero que todas essas mudanças que foram propostas, elas não fiquem só nesses 7 dias que passaram, mas que você pare para pensar, tipo, o que eu estou fazendo hoje no meu dia a dia que vai refletir no meu futuro, que pode ser um futuro daqui a 5 anos, daqui a um ano, mas pode ser um futuro próximo, daqui a um mês, daqui a 6 meses. Porque a gente tem, infelizmente, né, muita dificuldade de pensar no nosso futuro, em nós no futuro, de fazer escolhas para nós no futuro. Então, hoje, será que hoje as suas escolhas, elas são para você no presente, para satisfazer o seu presente, a sua saúde de hoje, a sua felicidade, entre aspas, de hoje, ou elas são escolhas pensando também em você no futuro, em como você vai ser no futuro, no que você busca no futuro? Então, hoje eu quero começar esse nosso encontro trazendo você para esse espelho, trazendo você, Letícia, para olhar para a Letícia daqui a 6 meses, você, Ana Júlia, para olhar para a Ana Júlia daqui a 6 meses, você, Lohane, para fazer o mesmo. Por quê? Porque muitas vezes na correria do dia a dia a gente não para fazer isso. E se a gente conseguisse pensar no eu do futuro, toda vez que eu tomo uma escolha em relação à minha saúde, com certeza eu faria N escolhas diferentes. E a gente não tem esse tempo mesmo, tá? Você não tem, eu não tenho. Mas é muito importante a gente parar para entender que o que eu quero lá na frente é uma construção do que eu estou fazendo de escolhas hoje. E se eu continuar fazendo as mesmas escolhas, eu vou ter os mesmos resultados sempre. É clichê, mas é verdade. Então, esses desafios que nós fizemos até agora, eles têm que se tornar constantes. Não é uma coisa que você fez lá no dia primeiro, no dia 2 e vai ficar lá. Não, é uma coisa que você vai fazer todo dia pelos próximos meses até que aquilo vire rotina mesmo, tá? Não é para tipo assim, ai, já fiz aqui e fiz minha pontuaçãozinha ali, né, que era a nossa brincadeira e deu tudo certo. Não. O intuito era realmente construir um estilo de vida, tá? Então, beleza. E aí, se você caiu aqui de paraquedas, calma, porque tem gente que começou a me conhecer agora também, não me conhece. Então, eu vou me apresentar para que vocês possam entender um pouquinho de quem eu sou. Eu sou a Vi Brandão, eu sou nutricionista, especialista em saúde da mulher, e eu ajudo mulheres principalmente a recuperarem o controle mesmo do corpo e da vida delas. Eu falo que eu trabalho a nutrição muito além do prato, né? Além de olhar o que você está consumindo, de dizer o que é mais interessante para você, o que não, eu realmente busco
com que as mulheres que estão caminhando comigo, né, que o nosso tratamento, ele seja feito muito além disso. Que você se redescubra, que você descubra quem é a mulher que tem, além da endometriose, da adenomiose, da infertilidade, do ganho de peso, do controle hormonal, quem realmente é você. Então, a gente trabalha uma nutrição de eficiência, é assim que eu gosto de chamar a nutrição que eu trabalho, porque eu acredito que é essa nutrição realmente que vai te libertar e não criar novas amarras para que você fique ainda mais presa no ciclo vicioso, que é o ciclo, entre aspas, né? Ali da dieta, do medo de comer, das crenças limitantes, tanto em relação à alimentação, como em relação à sua vida e tudo mais, né? E hoje, qual que é a minha missão aqui nesse desafio 7? É mostrar para você o que, que tem realmente atrás da inflamação e por que, que a alimentação saudável ela não basta. Porque uma das coisas que muitas de vocês conversaram comigo foi o seguinte: Vi, mas eu já tenho uma alimentação saudável. E essa alimentação saudável, ela não está fazendo todo o controle dos sintomas que deveriam ser feitos. Quando eu fiz lá o teste de inflamação, eu vi que tem vários sintomas que eu ainda tenho. Então, será que a alimentação não vai resolver o meu caso? A alimentação só saudável, realmente ela não vai controlar a inflamação. A gente realmente precisa ter uma alimentação estratégica, tá? E hoje aqui o meu objetivo é mostrar o caminho que, por exemplo, as minhas pacientes seguem para sair de um ciclo que é dor, remédio, frustração e chegar num ciclo que é autocuidado, vitalidade e liberdade, tá? E aqui eu resumi alguns resultados para vocês terem uma ideia do que essa mudança de estilo de vida, de uma forma geral, ela é capaz de fazer. E eu busquei resultados bem diferentes, porque quando a gente fala de inflamação, a causa muitas vezes é a mesma, que é o descontrole da inflamação. Mas os resultados na vida da pessoa podem ser os mais diversos possíveis. Isso vai depender se ela tem ou não algum tipo de doença, como que é a genética dela, como que é o estilo de vida dela, enfim. Então, por exemplo, ó, aqui eu peguei o resultado de uma pessoa que ela emagreceu 1,2 quilos em pouco tempo e faziam 2 anos que ela tinha o mesmo peso, ela não conseguia sair do lugar, excesso de inflamação. Aqui, por exemplo, ó, mudança de mapeamento, né? Mapeamento é um exame que a gente faz para controle de endometriose, de miomas. Então, ela teve uma melhora no exame dela, mesmo sem o uso de hormônios. Aqui também, ó, outra mudança de exames. O CA-125 é um marcador inflamatório, utilizado, inclusive, para pesquisa de câncer. E ela teve, ó, saiu de 134 para 21,5, teve uma excelente melhora do marcador inflamatório. Outra aqui, ó, outra paciente que ela tinha a crença de que ela precisava passar fome para poder ter uma alimentação saudável. E ela viu que o caminho não era esse. Questões relacionadas a ciclo menstrual, questões relacionadas a uma pessoa que ela, toda vez que ela ia no médico, ela ouvia que aquilo era normal, que o tratamento era só remédio. E aí ela passou a ver que não era somente isso. Então, assim, toda vez que a gente pensa na inflamação, tem N caminhos que aquela pessoa pode seguir e tem N sintomas que aquela pessoa, desculpa, pode ter. Por isso que a gente precisa entender o que é melhor para o individual. E a mesma alimentação, né? Se eu tenho uma base de alimentação saudável, claro que essa alimentação ela já vai me ajudar muito, mas muitas vezes ela não vai ser o suficiente para trabalhar coisas mais específicas. Então, por exemplo, uma pessoa que ela tem síndrome do ovário policístico, mioma, e ela também precisa perder peso, e ela também tem resistência à insulina,
e ela também quer engravidar, ela vai ter uma dieta totalmente diferente, um caminho totalmente diferente, uma estratégia totalmente diferente de uma mulher que tem, por exemplo, um quadro inflamatório com dores crônicas, com miomas, está entrando na menopausa, por exemplo, né? Então a gente precisa entender que o padrão, aquela coisa generalizada, ela vai trazer benefícios. Se eu tenho uma dieta muito ruim, eu já vou estar melhorando muito a minha dieta, mas ela não vai ser suficiente. Então a gente precisa olhar para essa pessoa de uma forma mais individualizada mesmo, tá? Beleza. E aí, quando a gente pensa em inflamação, existem milhares de sintomas que uma inflamação pode trazer, tá? Não é só um, dois, três, não, existem vários. Mas eu coloquei aqui os principais para que você consiga identificar, pelo menos, quando o seu corpo realmente já está gritando por algo. Então, por exemplo, ó, Vi, eu tenho muitas dores, dores generalizadas. Isso é um sinal de inflamação. Queda de cabelo e unhas fracas, outro sinal de inflamação. Dificuldade de ganhar massa muscular, ganho de peso, entre aspas, sem explicação. O que seria esse ganho de peso sem explicação, Vi? Continuo fazendo atividade física como eu fazia antes, continuo comendo a quantidade, as mesmas escolhas de antes, mas eu tenho ganhado peso. Dificuldade de perder peso também. Então, uma estratégia que você fazia lá atrás, você perdia bastante peso, chegava no controle do seu peso, tranquilo, e hoje já não mais. Então, já é uma questão também a se observar. Inchaço abdominal. Isso é um dos sinais que mais aparecem quando a gente fala de inflamação. É um sinal muito comum e é um sinal que incomoda muito. E que muitas vezes a mulher acha comum, acha normal, por ser comum, acha normal. E aí ela ignora esse sinal, tá? Náuseas e vômitos, principalmente causados por dores excessivas. Então, não é que a inflamação ela vai fazer você vomitar e você ter náuseas. Mas muitas vezes a inflamação ela gera uma dor tão forte, um desconforto tão forte, que você vai se sentir nauseada mesmo. Você vai se sentir desconfortável a ponto de você ter vontade de vomitar, tá? Então é importante olhar para isso. Constipação ou diarreia, ou um quadro de muita constipação, tipo, eu vou no banheiro uma vez por semana, 2 vezes por semana, ou então eu tenho muitas diarreias, muito quadro de diarreia, ou eu sou 880. Um dia eu tô com diarreia, outro dia eu tô com o intestino preso. Isso também não é legal, tá? Fadiga, cansaço, indisposição, aquela falta de energia que não é justificada pelo seu dia. Então, por exemplo, uma coisa é você estar cansada porque você passou o dia fazendo uma atividade em específico que realmente era uma atividade muito cansativa. Outra coisa é você sempre se sentir cansada. Eu sempre estou cansada. Eu volto de férias, eu estou cansada. Eu saio para trabalhar e volto e eu canso. Se eu trabalho 5 horas ou 10 horas, eu sempre estou cansada. Isso não é normal. Também é um sinal que a gente precisa olhar de inflamação, tá? Baixa libido, né? Muito ligada à baixa de energia. Se a minha energia não é boa, como que a minha libido vai ser boa? Impossível, né? Então, muitas vezes as mulheres falam assim: Vi, eu quero melhorar a minha libido. Qual seria uma suplementação para melhorar essa libido? A suplementação para melhorar a sua libido vai depender do que está causando essa falta de libido. O que tem acontecido, qual é, entre aspas, o buraco que tem aí no meu corpo que está fazendo com que a minha libido ela tenha ido lá para o chão. Por que eu não tenho libido? A libido ela tem ligação com a energia. Se eu não tenho energia, se eu não tenho disposição, se eu sempre tenho fadiga, eu não vou ter uma libido boa, tá? E a infertilidade. Quanto mais inflamado é o meu corpo, mais infértil ele é. Mais dificuldade eu vou ter para engravidar
e muito mais do que isso. Mais dificuldade eu vou ter para manter essa gestação, né? Eu estava até conversando com uma paciente ontem sobre isso. Quando a gente fala de fertilidade, o positivo é só o primeiro passo. Eu preciso não só ter um positivo, mas eu preciso fazer com que aquela pessoa tenha uma gestação saudável para poder chegar lá no final. Então, qual é a nossa maior realização dentro da fertilidade? É ver a mãe com o bebê no colo. Não é o beta positivo ali. O beta positivo é só um primeiro passo aí dentro desse processo, tá? Agora escrevam aí para mim nos comentários. Olhando para esses fatores aqui, ó, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Quantos vocês observam em vocês? Escrevam aí um número. Dos 11, quanto você fala? Ai, Vi, tenho 2, tenho 3, tenho 4, tenho 11. É muito importante olhar para isso, porque cada um desses sintomas é um sinal de inflamação que o seu corpo está dando e que a gente precisa olhar para isso, tá? Lembrando que, ó, a Yasmin tem 7. É muito importante olhar. Lembrando que cada um deles vai ter uma causa, né? E a gente precisa olhar para essas causas. Claro que às vezes uma mesma causa pode gerar vários. E aí a gente vai olhar para isso também, tá? Lohane 5, a Vi 5, a Ana Júlia 5, beleza. E aí, o que eu quero que você entenda hoje? Que quando a gente olha para um balde, por exemplo, que está enchendo de água, todo dia tem um pinguinho lá, todo dia ele tem um pinguinho, qual é o sinal que esse balde está nos dando? Ah, vai transbordar. Se você não fechar essa torneira aqui, lá na frente, um pinguinho vai ser suficiente para esse balde transbordar, tá? E quando a gente fala de inflamação, é exatamente isso, tá? O que que acontece? A inflamação, ela tem uma causa. A causa seria a torneira aberta desse balde. E os sintomas que vocês marcaram aí, né? A Miriam, por exemplo, 7, a Eliana 8, a Letícia 4. Esses sintomas é o que já transbordou desse balde. Se eu sempre estou lá usando remédio, né? Remediando. Ai, fiz uma cirurgia não sei de quê. Ai, fiz um procedimento não sei das quantas. Tudo isso para o sintoma. Mas não estou olhando para a torneira que está fazendo essa água escorrer, o que vai acontecer? Nunca meu balde vai parar de transbordar. Ele vai demorar um pouquinho, mais ou menos, mas daqui uma semana, um mês, 2 meses, daqui a 6 meses, quando você olhar lá no espelho, você vai ver que seu balde está transbordando. Então, toda vez que a gente fala de inflamação, todas as vezes, a gente sempre tem que olhar qual é a chama, qual é a torneira aberta que está ali dentro da minha inflamação. Porque se eu não descubro de onde está vindo as gotinhas, eu sempre vou estar remediando. E esse remediar não vai solucionar o meu problema na raiz, tá? E é muito importante entender também que, às vezes, esse tratamento é um processo. Então, por exemplo, ó, tem algumas pacientes minhas aqui e elas sabem que elas colocaram, por exemplo, um número de sintomas aí e no início do nosso tratamento esse número era muito maior, porque elas estão dentro de um tratamento. Então, é importante a gente entender que existe uma causa que precisa ser controlada para que esses sintomas não transbordem. Não é só olhar para o sintoma, é sempre olhar para a causa. Vamos pegar um exemplo, ó, de queda de cabelo, né? Muitas de vocês falaram lá no desafio. Ai, Vi, eu tenho muita queda de cabelo.
eu tenho unhas fracas, coisas relacionadas a acessórios. O que a gente chama de acessório? Cabelo é acessório, pele é acessório, unhas são acessórios. Quando a gente tem um quadro inflamatório muito descontrolado, essas três coisas são as primeiras que sofrem, tá? Por quê? Porque o seu corpo pensa assim: ah, você vive sem cabelo, você vive sem unha, você vive com a pele ruim. Então, tá tudo bem, eu vou dar prioridade para o que é prioridade. Aí, o que a maioria das pessoas fazem? Começam a usar coisas para acessórios. Então, eu vou comprar uma suplementação para cabelo, eu vou comprar uma suplementação para pele, ou eu vou comprar uma suplementação para unha. Beleza. Só que, se você está sofrendo as consequências lá nos acessórios, já são águas transbordadas, ou seja, tem uma causa, o buraco é mais embaixo. Se você usa uma suplementação que é pensando só em acessórios, ela não vai ser suficiente. Daqui que chegue lá, daqui que eu tampe um buraco mais profundo e chegue nos acessórios, demora. E aí, o que essa pessoa pensa? Essa suplementação não serve para mim. Isso aqui não funciona, ou é ruim e tudo mais. Às vezes, a suplementação é muito boa, só que ela é pouco para o que você precisa. E aí, aquele pouco que está entrando, o seu corpo está pegando e está jogando para algo que é mais importante do que o seu cabelo, a sua unha, a sua pele. Então, é muito importante olhar para isso também, tá? Então, quando a gente fala de acessórios, de uma forma geral, é importante a gente entender que é o primeiro que sofre e é o último que volta. Por quê? Porque para o seu corpo, aquilo ali não é importante. O seu corpo sabe que você vive sem aquelas coisas, tá? E ele está tentando realmente ali sobreviver. E quando a gente fala de inflamação, tem três órgãos que são os mais importantes na inflamação: intestino, tireoide e fígado, tá? É muito comum a gente ver mulheres que têm doenças inflamatórias associadas. Por isso que a gente vê muitas mulheres que têm endometriose, adenomiose, hipotiroidismo ou hipertiroidismo, síndrome do ovário policístico e síndrome do intestino irritável, gordura no fígado. Então, veja que todas essas conversas, todos esses órgãos, eles se conversam, né? Então, é muito importante a gente olhar para essa tríade, tá? É muito importante mesmo. E outra coisa importante é não espere o seu exame dar alterado. Muitas vezes, vou dar um exemplo. Eu estava com uma paciente que ela tinha vários sintomas relacionados à tireoide, né? A hipotireoidismo. E aí eu falei assim, fulana, vamos fazer o seguinte, você vai fazer todos os exames relacionados à tireoide. Ela fez todos. O exame dela estava dentro do perfil normal. Só que quando eu peguei todo o histórico dos exames dela, eu vi que o TSH dela ia tendo alterações a cada exame. E aí foi exatamente levando essa informação para o médico que ele falou assim: então você tem um hipotireoidismo subclínico. Ou seja, ela está agora com a possibilidade de tratar algo que ela teria ali na frente. Olha que maravilha. Então a gente precisa entender que quando o seu exame ele dá alterado, é porque o seu corpo já está gritando. Você não precisa olhar só para os exames. A anamnese, a conversa que o profissional de saúde tem com você é muito mais importante do que qualquer exame. Então, o que vai mandar dentro da conduta clínica? Sempre sintomas, tá? Sempre sintomas. Os exames, eles vão confirmar o que a gente está ali especulando em relação aos sintomas. Intestino, como eu falei, ele nem pode ser parado, nem pode ser diarreia. Se o intestino é muito parado, o que acontece? Quando você tem um intestino mais parado,
as fezes, elas ficam acumuladas, né? Aqui na região do intestino grosso. Imagina que as fezes, elas são como que o intestino, ele é como um lixo orgânico dentro da sua cozinha. Então tá lá o lixinho, aí todo dia você vai lá, coloca lixo orgânico aqui dentro. Beleza. Vai chegar uma hora que esse lixo aqui, né, esse recipiente, ele vai estar cheio e ele vai estar altamente fermentado, porque tudo que é orgânico vai estragando. Quem já deixou lixo orgânico muito tempo na cozinha sabe que começa a cheirar mal, a escorrer um líquido, né? Esse líquido também é fedido, a criar bichinhos. No nosso intestino é exatamente a mesma coisa. Então, se eu tenho fezes ali paradas que não estão saindo, o que acontece? Elas começam a fermentar. Essa fermentação aumenta a inflamação do meu corpo. Por isso que fezes extremamente paradas, né, um intestino muito parado, ele aumenta muito a inflamação do corpo como um todo. Ao mesmo tempo, se eu sempre tenho um quadro de diarreia, o que acontece? Eu estou sempre perdendo muito nutriente. Então, eu tenho ali um consumo de vitaminas e minerais muito bom, mas ao mesmo tempo é muita vitamina e mineral indo embora também. Não é interessante. O que eu preciso sempre saber? Primeiro, a motilidade do meu intestino é ir ao banheiro todos os dias, ou um dia sim, um dia não. E também não ir exacerbadamente ao banheiro. Ah, viu, eu vou 5 vezes ao banheiro por dia. Isso também não é legal. E sempre observando a consistência das fezes. As minhas fezes, elas têm o formato bananinha, eu não tenho dor para evacuar, não tem sangue, não tem muco nas fezes, elas têm estrutura? Ótimo. Ah, minhas fezes são muito líquidas, eu sempre tenho muita dor abdominal quando eu vou ao banheiro. Vou ao banheiro muitas vezes ao dia? Não tá legal. Ou então, vou no banheiro poucas vezes na semana, preciso fazer muito esforço, tenho um histórico de hemorroidas, minhas fezes são tipo carneirinho? Não também, tá? Quando a gente fala de tireoide, tem alguns sintomas que são importantes de serem observados. Primeiro, fadiga, cansaço, indisposição. Um dos principais sintomas são relacionados realmente à questão de energia. E aí a gente precisa olhar bastante para isso, tá? Outra coisa é, geralmente, quando a gente tem algum distúrbio de tireoide, ou eu tenho dificuldade de perder peso, ou eu tenho dificuldade de ganhar peso, ganhar massa muscular. Então, é outro ponto a ser observado, tá? Outra coisa é você ter muito frio nas extremidades. Então, mãos geladas, pés gelados, sentir muito frio, também é sinal aí que a gente precisa ficar alerta, tá? Fadiga, Yasmin, é um cansaço extremo, é uma exaustão, tá? Isso é fadiga. E o fígado? Como que eu sei que o meu fígado não tá legal, né? O fígado, ele é um órgão essencial para a detox do nosso corpo. O que é a detox do corpo? É a limpeza que o nosso corpo faz de impurezas. A gente viu durante o nosso desafio que existem várias coisas que podem gerar a inflamação. Uma alimentação ruim, um alto nível de estresse, né? Também contato com produtos químicos. Então, durante o nosso dia, a gente é bombardeado com várias coisas que podem aumentar a inflamação aí do nosso corpo como um todo. E o fígado, ele é um órgão essencial para trabalhar essa limpeza do nosso corpo. E aí, o que acontece? Quando o meu fígado ele não está trabalhando bem, eu sinto amargo na boca, é muito comum. Eu sinto azia, má digestão. Tenho muitas vezes insônia, 3h, 3h30 da manhã, que é o horário que o fígado mais trabalha. Sinto muita dor abdominal, às vezes até dor que irradia para as costas. Então, é muito importante olhar para o fígado também,
tá? Então, se a gente fosse separar quais são os 3 órgãos que precisam realmente estar trabalhando da forma mais ativa possível, da forma mais redondinha possível, para que eu possa controlar a inflamação do meu corpo, seriam esses 3, tá? Então, toda vez que a gente faz um trabalho, um acompanhamento relacionado à inflamação, esses 3 órgãos precisam estar funcionando bem. Independente se eu estou trabalhando inflamação na minha coluna, no meu joelho, ou uma endometriose, ou se eu estou trabalhando um pós-cirúrgico, qualquer tipo de inflamação realmente precisa, tá? Aqui, a Yasmin está perguntando: é normal acordar 1 ou 2 vezes de madrugada para fazer xixi? Isso vai depender muito da sua ingestão de líquidos, para a gente ver se é normal ou não, tá? Porque se você é uma pessoa que toma muita água à noite, aí isso pode ser normal, mas não é legal, porque está atrapalhando o seu sono. Então, é algo que precisa ser olhado aí, tá? Mas se é algo tipo assim, não, eu não bebo muita água à noite e tudo mais, a gente realmente precisaria investigar o porquê, tá bom? Inclusive, ó, quem está com o fígado sobrecarregado, muitas vezes a pessoa que acorda de madrugada, por causa do fígado, ela acorda com muita sede. O fígado, ele é conhecido como órgão do fogo. Então, você sempre vai sentir mais coisas relacionadas à quintura, a calor. Por isso que a sede, ela vem como um sintoma na madrugada, como se você estivesse realmente ali apagando um fogo que esse órgão traz, tá? Beleza. E quais são os pilares de um tratamento onde eu estou olhando para a inflamação? Primeiro, eu vou olhar falta de nutrientes, que excesso está difícil, viu, gente? É muito difícil a gente pegar um paciente que tem excesso de nutriente. Acontece, às vezes, uma pessoa que está fazendo uma suplementação ali que ela fez da cabeça dela, usou uma quantidade maior porque ela achou que quanto mais melhor, mas é muito difícil. Geralmente a gente lida muito com falta de nutrientes mesmo, tá? Principalmente nutrientes relacionados a complexo B, vitamina D e ferro. Esses aí, assim, são os campeões de deficiência. Por isso que é muito importante fazer exames dessas vitaminas e minerais para realmente olhar como eles estão. E outro nutriente que falta muito, que a gente até viu no desafio, é a proteína. Então, muitas vezes a gente também vê que aquela mulher, né, aquela paciente, ela realmente tem um consumo de proteína muito baixo. E aí a gente precisa olhar para isso também, tá? Beleza. Disposição é outra coisa que a gente olha. Então, como que é a energia daquela pessoa? Ela tem dificuldade de fazer as atividades do dia a dia? Ela reclama muito de cansaço, de indisposição, de baixa libido? Isso é uma coisa que a gente também precisa avaliar, porque vai falar muito da tireoide dela, vai falar muito do fígado dela, tá? Intestino, como eu já falei ali anteriormente, imunidade, porque muitas vezes a gente vê que essa mulher, ela tem as reclamações relacionadas à questão da inflamação, mas a gente vê que a imunidade dela como um todo não é boa. Então ela é uma pessoa que sempre tem uma gripe, vive com algum tipo de dor, ela sempre tem aquelas coisinhas sazonais, né? Gripe, faringite, aquelas coisinhas das épocas do ano. Ela sempre tá com uma dor de garganta, ou tem episódio de herpes, de candidíase. Então, a gente sempre tem que olhar para isso também, tá? Questões relacionadas ao sono. Lembra que o sono ruim, ele vai mexer no cortisol, o cortisol vai mexer na inflamação. Então, ter um sono reparador é super importante dentro desse processo. Controle de ansiedade e controle de estresse. Não tem como olhar só para o prato. Como eu falei para você, quando a gente trabalha a inflamação de uma forma mais completa,
eu não tenho como olhar só para o prato da paciente. Eu tenho que olhar para o estilo de vida dela. Eu tenho que olhar para tudo que faz parte da rotina dela, inclusive para questões relacionadas à parte de humor, como uma forma geral, para a parte de estresse, de ansiedade. Então, por exemplo, uma pergunta que eu sempre faço lá no consultório: de 0 a 10, qual é o nível de estresse no seu trabalho? Qual é o nível de estresse na sua casa? Como que você lida com o estresse? O quanto você se considera ansiosa? Porque muitas vezes a modulação dessas duas coisas vai ser extremamente importante para o tratamento daquela pessoa. Então, não temos como desconsiderar simplesmente, tá? Mas eu quero que você entenda que isso daqui é só o começo, é só uma pixelada. É muito importante você entender isso. Até para você não ficar com aquela sensação de, meu Deus, eu sei tudo e eu não tenho resultado, tá? Por quê? Durante todos esses dias que nós ficamos juntas, eu conversei com várias de vocês lá em box, já teve algumas de vocês, inclusive a Carla, que virou minha paciente, passou comigo ontem. Mas é muito importante você entender que o que a gente viu no desafio é o básico, e eu nem trabalhei o básico todo ainda. Nós só tínhamos 7 dias, né? Para você não ficar com aquela sensação de, meu Deus, estou fazendo tudo e não estou vendo o meu quadro mudar. Não é só isso. Como eu te expliquei aqui, o que a gente viu até aqui é só a pontinha do iceberg. É só esse gelinho que você está vendo ali em cima. Mas existe um mundo de coisas aqui embaixo que precisa ser olhada. E olha como é importante tudo que a gente trabalhou dentro dos 7 dias, né? Apesar de ser só a pontinha do iceberg, muitas de vocês já falaram: nossa, eu vi diferença no meu inchaço, eu vi diferença na minha capacidade de sentir que eu estou saciada, eu vi diferença na minha vontade de comer doce. Perfeito! Olha como pequenas mudanças já fazem muita diferença. Imagina quando a gente conseguir estruturar algo realmente olhando para o seu caso, né? Algo que realmente possa encaixar na sua rotina, mas principalmente ser pensado para você, para o seu dia a dia, para o que você busca, para os seus objetivos. Então, é importante você saber que quando a gente fala de inflamação, a gente está falando de algo muito individualizado. Não é a mesma coisa de uma pessoa para outra. E também é muito importante você saber que, por mais que você tenha todos aqueles sintomas que eu coloquei ali no início, existe uma saída, né? Porque muitas vezes a pessoa está tão perdida e tão cheia de sintomas e com tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo que ela não consegue ver uma saída. Ela fala assim: meu Deus, tudo que eu faço não melhora. A minha alimentação já é saudável, não melhorou. Eu já tomo remédio, não melhorou. Eu já fiz uma cirurgia, não melhorou. Eu acho que o problema é o meu caso. E eu não quero que ninguém saia do desafio com essa sensação de frustração, de injustiça, de achar que só você não tem direito de viver plenamente, de ter uma vida como ela tem que ser, tá? Porque se você realmente pensar que é só uma questão de comer saudável, não pensar que existe uma estratégia por trás, que muitas vezes o que você está fazendo é só ali a pontinha do iceberg, você vai se sentir frustrada mesmo. E essa sensação é extremamente ruim, tá? E quando a gente fala, quando eu falo, né, de nutrição estratégica, de nutrição individualizada, muitas vezes tem gente que fala assim: será que isso é para mim? Será que eu consigo colocar isso em prática? E eu estava conversando com uma das meninas que virou minha paciente esses dias, e ela falou assim: nossa, viu, meu plano alimentar ficou super dentro do que eu faço hoje. E a ideia é essa mesmo. Tanto que eu falei assim: gente, será que as pessoas acham que é uma coisa muito assim extraordinária? E eu separei aqui
algumas fotos de pratos das minhas pacientes. São pratos muito diferentes, né? Refeições muito diferentes, porque cada uma delas é uma pessoa diferente. Tem necessidades diferentes, mora em lugares diferentes, tem acesso a comidas diferentes. Então, como que esse controle da inflamação vai ser padronizado? Não tem como ser padronizado. Eu realmente preciso entender quem é aquela pessoa, o que ela precisa e onde ela está, qual é a rotina dela, para que ela realmente consiga colocar em prática. Às vezes, a gente tem informações maravilhosas, né? A gente consegue aí hoje, através da internet, inclusive, ter muita informação que faz muita diferença na vida da gente. Mas o que mais vai fazer diferença é a consistência. Não adianta você ter informação, você mudar ali por um dia, dois, e você não ser consistente na sua mudança. Vamos pegar um exemplo simples. Gente, um exemplo simples: beber água. Essa é uma das maiores dificuldades que as pessoas têm até hoje. Todo mundo não sabe que é essencial beber água, que existe uma quantidade de água que é o ideal para o seu dia. Essa informação é super batida. Todo mundo sabe. Agora, quantas pessoas que você conhece que tem consistência nisso? Que todo dia ela tá lá com a garrafinha dela, bebendo a quantidade de água dela, que ela se preocupa com isso. Poucas. Então, eu quero que você entenda que a mudança é de estilo de vida. Não é uma mudança de um dia, de dois, de uma semana, de um mês. É uma mudança de vida. É a consistência que vai fazer diferença para você. Não é uma coisa que você faz aqui e acolá. Olha, a Letícia se entrega, não larga a garrafinha dela por nada, não larga mesmo. Letícia é minha paciente, também é minha manicure. Quando eu tô lá, ela tá com a garrafinha do lado, então tá perdoada. Mas é importante você entender isso. Ah, não é ir malhar uma vez na vida, é ir malhar com consistência. Não é raspar a língua do dia que eu lembro, é raspar a língua com consistência. O que a gente está fazendo aqui, eu acho que foi a Miriam até que eu conversei em box no desafio, que ela falou assim: nossa, eu estou muito feliz de fazer as mudanças, e também já estou pensando em como eu vou criar uma consistência em relação a elas. É sobre isso. É fazer parte do seu estilo de vida mesmo. Não adianta fazer com os dias contados, tá? E outra coisa que é muito importante, principalmente quando a gente trabalha com alimentação, é não criar o medo de comer. Muito cuidado com o medo de comer, gente. Principalmente quem tem doenças inflamatórias, muitas vezes cria isso daqui, que é: meu Deus, esse alimento me faz um mal, vai me levar para o buraco. E aí já coloca o coitado do alimento ali, que, meu Deus do céu, num lugar horrível, né? Ou então, tipo assim, eu nunca posso comer tal coisa. É muito importante você entender que as suas restrições, elas vão ser realmente ligadas a intolerâncias, alergias ou doenças muito específicas. Mas quando a gente fala de inflamação, não existe nada que seja proibido. Existem sim alimentos que a gente vai reduzir ao máximo o consumo, mas você não deve ter medo de comer. Porque muitas vezes o medo de comer, ele gera tanto estresse que ele te deixa inflamado por causa do estresse. Eu já tive muitos casos de mulheres assim. Inclusive, quando eu trabalho com as pacientes, geralmente quando as pacientes fazem outro acompanhamento de saúde, tipo, Via, eu passo com um psicólogo, eu passo com um psiquiatra, ou médico, ou fisioterapeuta, eu sempre entro em contato com esses profissionais, porque eu acredito muito no trabalho multidisciplinar. E é muito comum a gente trabalhar isso com os psicólogos. Porque na primeira consulta, muitas vezes, eu já percebo que essa mulher ela criou essa carapaça
criou esse medo de comer, que é uma coisa que atrapalha no dia a dia. Então, é uma mulher que ela é sempre refém, né, ali da alimentação. Então, eu vou para uma festa, eu levo minha marmita, eu vou para um churrasco, eu levo minha marmita. É sempre aquela coisa muito engessada. Ela passa muitas vontades, né? Então, eu tô com vontade de comer um brigadeiro, Deus me livre, não vou comer nunca. Não é sobre isso. E outra coisa que eu vejo muito nessas pessoas que têm medo de comer é a compulsão alimentar. Então é aquela mulher que ela restringe tanto, que no dia que ela come, ela não quer comer só um pedaço, ela não quer comer só um, ela quer comer um monte. Aí isso sim vai sobrecarregar todo o corpo dela, vai fazer ela inflamar, vai fazer ela passar mal. Então, olha o que a gente está gerando. Até casos, como tem um que eu estou tratando agora, de bulimia. Então, é muito importante olhar para isso, gente. O medo de comer, ele realmente é uma coisa que a gente precisa abolir de todo tipo de tratamento inflamatório, tá? Porque ele custa caro demais. Muitas vezes a gente passa anos tratando, psicologicamente falando, uma pessoa que criou um medo de comer. E ela não vai ter resultado. Beleza? Dúvidas até aqui? Escrevam aí para mim. Tranquilo? Letícia está compartilhando aqui a experiência dela. Ótimo. Então, beleza. E foi justamente por causa de todos esses pilares e de tudo isso que a gente conversou aqui no Desafio 7 que eu criei o método Vivendo e que eu vou apresentar aqui para vocês hoje. Várias de vocês já me chamaram inbox e eu falei assim, gente, espera, eu vou apresentar o método Vivendo lá para vocês no Desafio 7. Então, a gente vai falar dele aqui hoje, tá? O que é o método Vivendo? Lá no método Vivendo, que é o meu acompanhamento individual, eu ensino as pessoas a se alimentar para o objetivo delas e não ter medo de comer. A Letícia até falou isso aqui, né? Que ela tinha antes. Não ter medo de comer. Entender o que o corpo daquela mulher está pedindo, de uma forma geral, em cada fase do ciclo, dentro do objetivo dela diminuir dor, ansiedade, compulsão. Como eu falei aqui, eu trabalho de forma multidisciplinar. Então, eu sempre entro em contato com os profissionais que acompanham aquela paciente, seja ele psicólogo, psiquiatra, ginecologista, educador físico, vários pacientes têm personal. Então, a gente entra em contato para que a gente realmente faça um trabalho em conjunto, tá? E uma das coisas que eu trabalho muito dentro do método é recuperar a confiança e o prazer de viver dessa mulher. Por quê? Esse nome, gente, quando eu fui escolher esse nome eu escolhi por causa de uma paciente minha, que ela inclusive estava lá no desafio. Ela não está aqui ao vivo porque o fuso horário dela é muito diferente do nosso. Mas eu escolhi o nome do meu método porque ela me falou uma vez, numa conversa que a gente estava tendo, uma consulta, uma coisa que me marcou muito. Ela falou assim, Vi, eu voltei a viver, agora eu sinto que eu estou vivendo de verdade. Até agora eu estava sobrevivendo. E aquele dia eu fui para casa pensativa e eu falei assim, cara, é isso que eu quero levar para as pessoas. Eu quero que as pessoas vivam. Eu não quero que a pessoa só sobreviva. Tipo assim, mais um dia vencido. Não. É mais um dia que você usufruiu, que você deu o seu melhor, que você foi lá e fez, que você levou o seu corpo como realmente um aliado do seu propósito. E não um peso a mais. Então, é muito importante você entender que dentro do meu método, eu não vou trabalhar só o que tem no seu prato. Até para você não se assustar quando a gente entrar em alguns assuntos, abordar algumas coisas, porque realmente eu gosto de olhar a pessoa como um todo, tá? E eu até trouxe aqui outros depoimentos diferentes para vocês entenderem sobre o quanto a gente trabalha se vivendo mesmo ali da forma mais genuína possível. Então, por exemplo, essa paciente aqui falando que ela
tá com quase 63 quilos e tá levantando 65. Olha isso, gente. Levantando mais do que o peso dela hoje. E que ela realmente, assim, colocou o movimento, colocou a atividade física na rotina dela. Olha isso aqui, ó. Semana passada eu fiz uma coisa que em 11 anos nunca fiz no treino. Fiz um movimento super clean com 70 quilos. Isso é importante para ela, fazia parte do objetivo dela. Aqui, ó, outra dando um passo, né? Comprou ali um equipamento para fazer exercício físico em casa, que é o que ela pode fazer hoje, se dispôs a fazer. Aqui, uma foto que eu amo, que é receber a foto das pacientes que ficaram grávidas dentro do meu método, dos bebês, né? Então, aqui foi de uma paciente que estava organizando a festinha de aniversário de 1 ano, de 2 anos do filho dela, e mandou a fotinha dele com 1 ano e 9 meses. Aqui, ó, uma paciente que criou um cantinho da beleza. Por quê? Porque ela prometeu que ela ia cuidar mais dela. E aí ela estava ali se organizando para fazer isso. Olha que coisa genial. Então, é olhar para a pessoa como um todo, para o objetivo que ela tem, dentro das possibilidades dela. Isso é extremamente importante, tá? E o método, o que eu mais preservo dentro do meu método? O resultado. Então, toda pessoa que entra no meu consultório, seja um consultório físico ou seja um consultório online, essa pessoa vai ter 100% de mim. Tanto que lá no Google, não sei se ainda está essa quantidade, né? Mas lá no Google a gente tem 83 avaliações 5 estrelas. Se você entra lá no meu Instagram, no @NutriDasMulheres, tem 1 milhão de depoimentos, de vídeos, de lives, das pessoas realmente contando a transformação que elas tiveram. Então, é muito importante você estar disposta a fazer uma mudança, porque eu estou disposta total. E para estar no meu método, eu vou cobrar resultado com certeza, isso aqui, sem dúvidas nenhuma, tá? E, como eu te falei, o que é o método Vivendo? Ele é o meu acompanhamento nutricional individual. E o que tem dentro dele, tá? Nós temos 4 consultas individualizadas. Essas consultas, elas têm a validade de 6 meses. Geralmente, as nossas consultas, elas acontecem aí a cada 30, 45 dias, dependendo de cada caso. Nós temos análises de exame, não é leitura de referência de exame, é análise. Olhar para o seu exame como um todo, bater com o seu histórico, olhar para os seus objetivos, olhar para o histórico desses exames. Então, é realmente uma análise bem aprofundada, tá? Prescrições individualizadas, então, suplementações para o que realmente você precisa, sejam elas suplementações manipuladas ou não, e cardápio individualizado, que vai sendo modificado a cada necessidade sua. Eu sempre falo que os cardápios que eu trabalho, eles não são engessados. A gente pode retirar, colocar, é um teste. Porque dentro do método Vivendo, um dos nossos pilares é fazer com que a pessoa realmente coloque em prática tudo que é proposto. Então, se tem algo ali dentro daquele cardápio que ela não consegue, por qualquer motivo que seja, aquele algo precisa ser modificado, tá? Então, a gente trabalha muito em cima disso dentro do método. E quando que começa? Muitas meninas que entraram em contato comigo, né? Algumas já começaram, inclusive, que estavam lá no desafio, mas elas ficaram nessa dúvida. Vi, quando que eu começo? Se eu der esse passo? Na verdade, a gente começa antes mesmo do nosso primeiro encontro, tá? Então, o que acontece? Quando você marca o seu atendimento comigo, eu já te envio um questionário pré-consulta, bem detalhado, onde eu vou conhecer melhor sobre você, sua rotina, seus gostos. E aí, em cima disso, lá da nossa consulta, nós vamos aprofundar esse questionário e montar o seu protocolo de tratamento, o seu cardápio, a sua prescrição, analisar os seus exames. Então, é realmente algo imediato.
Não é só lá no dia do nosso encontro, seja ele virtual ou presencial. É desde que você marca o seu horário, tá? E quanto custa? Isso também foi uma pergunta que eu recebi muito lá dentro do nosso Instagram fechado, tá? Hoje, 4 consultas individualizadas, elas têm um investimento de R$ 1.400. A minha análise de exames, eu quero só analisar os meus exames. Perfeito. Tem um investimento de R$ 197, tá? Eu quero só prescrição individualizada. Você faz? Sim, também tem um investimento de R$ 197. Eu quero só um cardápio individualizado. Tem como? Sim, o investimento é de R$ 350. Eu quero só o seu suporte. Quero tirar dúvidas, quero ter ali alguém para mensalmente perguntar, sempre que for necessário, né? Com um pagamento mensal. Também é possível, tá? Esse é um investimento de R$ 350. E os nossos encontrões, que são encontrões específicos para quem é do método Vivendo, tem o investimento de R$ 97 para quem não é minha paciente. E o clubinho de descontos, que é um clubinho que todas as pacientes têm acesso a diversas marcas com percentual de desconto de compra, esse a gente não tem venda externa, tá? Então, se você fosse adquirir tudo isso em separado, hoje, você faria um investimento de R$ 2.591, tá? Mas eu preciso te dizer que esse não é o valor do método Vivendo. O método Vivendo não custa isso, tá? O método, para quem é do desafio, custa 6 parcelas de R$ 200. Nós estamos fazendo para quem está no desafio um, uma forma de pagamento diferente, que foi o que vocês pediram, um parcelamento diferente, tá? O método Vivendo, geralmente, ele tem um parcelamento máximo de 4 vezes. Nós estamos fazendo em 6 vezes sem juros. É uma condição especial para quem está dentro do desafio desinflamar. E quem fechar o método Vivendo durante as nossas inscrições vai ter acesso gratuito ao desafio Bye Bye Barriga Inchada, que é um desafio gravado, tá, em vídeo, de 21 dias, muito bacana. Esse desafio hoje ele é vendido, e essa pessoa que entrar no método Vivendo vai ter acesso a ele de forma gratuita. Também vai ter acesso ao encontrão sobre ansiedade e controle de estresse, onde ele vai ser conduzido por mim e por uma psicóloga, tá? Esse encontrão ele vai ser fechado para pacientes. Então, essa pessoa que entrar no Método Vivendo na próxima semana também vai poder participar. E nós teremos também um encontrão sobre libido, com uma especialista em libido, também vai ser fechado para os pacientes, e quem entrar no Método Vivendo vai poder participar. Então, vocês vão ter acesso ao Método Vivendo, que são as 4 consultas individualizadas, análise de exames, prescrição, cardápio individualizado, Nutri na palma da mão, ou seja, meu WhatsApp particular para tirar todas as dúvidas que surgem aí no dia a dia. E acesso ao desafio Bye Bye Barriga Inchada, encontro sobre ansiedade e controle do estresse, e um encontrão também sobre libido, tá? Tudo isso como bônus. Os nossos encontrões, eles são muito legais mesmo, né? A gente tira muita dúvida, troca muita experiência, então é um momento bem bacana. Os encontrões, eles acontecem aqui no Meeting, numa reunião como essa, mas a gente bate mais papo, tira mais dúvidas, então fica todo mundo como uma grande roda de conversa mesmo, tá? E quando vocês podem fazer a inscrição? Muita gente já está aqui me mandando mensagem no WhatsApp que eu estou acompanhando, falando assim, eu não vim preparada para isso, e agora? Calma, tá?
As inscrições, elas vão até o dia 1/8, até o dia 1/8, ou até quando durarem as minhas vagas, porque a minha agenda está bem apertada, tá bom? Então, entre em contato comigo, mesmo que você não fale assim, Via, eu vou fechar hoje, entre em contato comigo. Eu vou colocar o link lá na bio do nosso Instagram fechado e fala assim, Via, eu quero garantir a minha vaga, tá? Para que você realmente não perca esses bônus e não perca essa oportunidade de parcelamento diferenciado. Porque depois do dia 1º, não vamos ter mais. Eu honro muito com as minhas falas. Então, assim, até esse dia, acabou a oportunidade mesmo, tá bom? E lembrar vocês, né, gente, um ato de coragem, ele muda tudo. E assim como a Carla, que virou minha paciente ontem, ela falou isso, né? Nossa, eu trabalhei muito a minha cabeça e tudo mais, saí realmente da minha zona de conforto para estar aqui. É isso. Um ato de coragem, ele muda a vida da gente, ele muda tudo. E hoje você pode sim ter esse ato de coragem também, tá bom? Então eu vou colocar o link lá na nossa bio do meu WhatsApp pessoal. Me chamem lá, veja se o método é para você, tire suas dúvidas, garanta a sua vaga se você já está pronta para dar esse passo. E eu ficarei muito feliz de ter você no nosso time, nos nossos encontrões, de ter você aí caminhando para o seu resultado, para a vida que você realmente espera e almeja. Tá bom? Perfeito. Vamos para as dúvidas. E deixa eu ver quem está ao vivo aqui comigo para fazermos os nossos sorteios também. Ó, quem quiser tirar dúvidas, pode escrever ou pode ligar a câmera e falar, tá? Não tem problema. Dúvidas sobre o nosso encontro de hoje, sobre o desafio como um todo? Deixa eu só terminar de ver quem está aqui. Nada? Nenhuma dúvida? Nossa, vocês estão muito quietas, muito caladas. Espero que vocês tenham entendido tudo, então. Gente, então, se não temos dúvidas, Lê, são 6 meses, tá? São 6 meses de acompanhamento. Ana Júlia, sem dúvidas, perfeito. Então é isso, gente. Muito obrigada pelo tempo de vocês, pelos 7 dias. Ó, relembrando, quem fez todos os desafios, depois eu vou até falar lá nos stories, mas já entre em contato comigo, eu fiz, para vocês também pegarem o prêmiozinho de vocês. E quem estava aqui ao vivo comigo, a gente vai fazer os sorteios também, já está tudo anotadinho aqui, tá bom? Um beijo grande, um excelente final de domingo para vocês e estamos juntas. Até mais, espero vocês no Método Vivendo. Tchau, tchau.